Porque hoje, o cara troca de esposa como quem troca de roupa, e o pastor que fez o primeiro casamento faz o divórcio quando é advogado e faz o 5º casamento. O importante é manter aquele irmão do seu lado. Está faltando João Batista. Eu confesso aos irmãos que esta semana eu fui profundamente impactado com a história de João Batista. Até fiquei pensando em pregar uma série biográfica sobre a vida, o ministério, sobre a morte, o legado de João Batista. Se Deus confirmar no meu coração, em um futuro bem breve, nós estaremos meditando sobre isso. Mas eu desafio você, pesquise a história de João Batista. Leia a história desse homem. Leia a história desse homem que Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém. Desde os imperadores romanos, os grandes faraós do Egito, os grandes generais da história, os grandes luminares do saber filosófico, os pregadores, os eruditos, os scholars famosos, nenhum se compara a João Batista. Nenhum. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Pastor Hernandes, no seu livro a respeito da vida de João Batista, ele destaca algo interessante. João Batista é uma dobradiça da história. João Batista é aquele que fecha as cortinas do Antigo Testamento e abre as portas do Novo Testamento. João Batista é aquele que viveu na Antiga Aliança e aquele que contempla a Nova Aliança. João Batista é o último profeta da Antiga Aliança que profetiza a respeito do Messias que virá, e é esse profeta da Nova Aliança que vê, que tem o privilégio de contemplar o Messias na sua chegada. É por isso que nenhum homem na história, exceto Jesus, é maior do que João Batista. Porque ele está nesses dois mundos, Antigo e Novo Testamento. Antiga Aliança, Velha Aliança e Nova Aliança. Lei e graça. Ele é essa dobradiça da história. Então, como eu disse, se você quer algo que venha impactar a sua vida, estude sobre a vida de João Batista. Leia, pesquise, procure alguma biografia, procure os textos dos evangelhos que tratam sobre ele. É claro que o evangelho não tem o propósito de narrar a biografia de João. O evangelho dá insights, mas quando você vai juntando as peças, o quebra-cabeça, você começa a ter uma noção, uma visão geral da vida de João. E se Deus nos der a graça, eu espero em breve poder pregar uma série sobre a vida, a biografia de João o Batista. Olhe para o texto, e à medida que a gente for lendo o texto, eu queria destacar essas 3 verdades. O mensageiro, a mensagem e os ouvintes. Primeiro, o mensageiro. Diz o texto: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele aparece. 400 anos de silêncio separa o profeta Malaquias
desse início do ministério de João. Durante 400 anos, Deus ficou em silêncio, não se revelou ao seu povo, seja por sonho, por visão, por profetas. É aquilo que é chamado de o silêncio profético, ou o período interbíblico, o período intertestamentário, que compreende do profeta Malaquias, da profecia de Malaquias, o profeta que fecha esse momento histórico de profecia do Antigo Testamento e que anuncia João. O Malaquias é esse profeta que fecha esse momento de profecia registrada. Ele registra a sua profecia. E aí nós temos 400 anos de silêncio. E depois de 400 anos de silêncio, nos dias de Jesus, nos dias de Tibério César, nos dias de dominação do Império Romano, Lucas, lá no capítulo 3, ele dá um panorama histórico, geográfico, político, dessa entrada de João na história. Basta você olhar o capítulo 3, o início do capítulo 3 de Lucas, ele vai detalhar quem era o governador, quem era o imperador, os sumos sacerdotes. Ele vai detalhar o contexto ali da vida de João, quando João entra na história. O que estava acontecendo no império, na província e na religião judaica. Então, naqueles dias, apareceu de forma fortuita, abrupta, inesperada. Apareceu João, e aqui o texto diz assim, João Batista. E deixa eu fazer uma observação para você. João é o nome dele. Batista não é sobrenome. Muito embora hoje as pessoas, quando colocam nome nos seus filhos, e geralmente querem homenagear esse profeta de Deus, elas colocam João Batista, nome e sobrenome, mas aqui não. O nome dele é João. O pai lhe deu o nome de João, porque foi assim que o Espírito de Deus direcionou o coração, a mente de Zacarias. João significa, em hebraico, gracioso de Deus, ou uma espécie de presente de Deus. É quando Deus está agindo com graça e lhe dá algo. Então, João é esse gracioso de Deus, esse presente, essa dádiva de Deus para os seus pais. E você sabe muito bem da história. Seus pais já estavam avançados em idade, já na velhice. Sua mãe, Isabel, tinha duas impossibilidades para ter um filho. Primeiro, a idade. Já era avançada em idade. Segundo, o texto diz que ela era estéril. Do ponto de vista humano, jamais aquela mulher teria um filho. Passou a idade. Passou o período da fertilidade. E além disso, o texto destaca que mesmo que ela estivesse numa idade onde a mulher é fértil, ela era estéril. Mas Zacarias e Isabel, mesmo na velhice, não deixaram de crer no poder de Deus e na intervenção de Deus na sua vida. Não deixaram. Zacarias é sacerdote. E ele caiu no sorteio lá dos sacerdotes para ir oferecer aquele sacrifício anual no templo, diante do Senhor. E quando ele está lá diante do Senhor, um anjo lhe aparece. Um anjo lhe traz uma mensagem e diz que a oração dele foi ouvida e que ele e Isabel vão ter o privilégio de gerarem um filho.
E quando esse filho for gerado, ele deveria colocar o nome de João. Naquele momento, Zacarias duvidou. Ele orou por aquilo, ele clamou a Deus, porque senão o anjo não tinha aparecido, e com certeza um dos pedidos dele foi isso. Mas sabe quando você está orando por algo e a bênção chega, é tão grande que você fica assim, boca aberta, sem entender, sem acreditar. Sabe quando você está pedindo uma coisa a Deus, que é tão grande, mas tão grande, que parece que quando Deus está começando a abrir a porta, você diz assim, não é possível. Foi o que aconteceu com Zacarias. Então você vai ficar mudo, e ele fica, e você conhece a história. E aí ele coloca o nome do seu filho, quando o filho nasce, de João, esse gracioso de Deus, esse presente de Deus, essa dádiva de Deus para a sua vida. Mas Batista, como eu disse, não é sobrenome. Batista é um título que lhe foi dado em virtude do seu ministério. Ele é João, o batizador, ou aquele que batiza. E esse título foi dado a ele já na sua idade adulta. Quando ele começa o seu ministério, quando ele começa a exercer o seu ministério e pregar o evangelho, as multidões começaram a olhar para ele e começaram a dizer, é João aquele que batiza, o batizador. E aí vai entrar para a história como João o Batista, ou João Batista, João aquele que batiza, o batizador. Então esse é o mensageiro, que é fruto de um milagre, que é fruto de uma intervenção divina na vida de seus pais, que diz o Evangelho de Lucas, que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Deus já o estava enchendo do seu Espírito lá no ventre de sua mãe, porque Deus tinha uma missão para ele, e ele precisava ser revestido do poder do Espírito Santo. O mensageiro que é fruto de um milagre, que é cheio do Espírito Santo, e que diz lá em Lucas ainda, que Lucas como historiador, ele vai ser mais detalhista, que ele vivia nos desertos. E aqui há algo interessante, porque uma das coisas que se levanta em relação a João e Jesus, já que eles eram parentes, a Bíblia fala que Maria vai visitar Isabel e ela era parente. Muitos colocam que era prima, que Maria e Isabel eram primas, mas o texto grego, a palavra que aparece lá é parentes. Na tradição da igreja que se chegou à ideia de que eram primas, mas a palavra que aparece lá no texto grego dá a ideia de parente, que pode ser primo, pode ser alguém que pertence ali ao mesmo clã. O que acontece? Esse João, ele nasce, ele é contemporâneo de nascimento de Jesus, com apenas alguns meses de diferença, talvez 6, 7 meses. O anjo havia aparecido a Maria, profetizado sobre ela, e disse para ela que ela seria mãe, que ela daria à luz um filho, que ele seria o Messias de Israel. E para confirmar para Maria o que aconteceria com ela como obra do Espírito Santo, o anjo diz que a parente dela, Isabel, também está grávida porque o Senhor foi gracioso com ela. E Maria vai visitar Isabel, fica com ela alguns dias, diz que quando Maria chegou, que saudou Isabel, diz que João Batista, no ventre da sua mãe, ele se alegrou no Espírito Santo, quando ele ouviu a saudação de Maria. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não estava
nos meus pensamentos, mas eu não posso deixar passar esse insight que está vindo agora. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o aborto no Brasil está avançando a passos largos. E como cristãos, como crente em Jesus Cristo, jamais nós poderemos aprovar o aborto. Jamais. Jamais podemos levantar a nossa voz em favor do aborto. Jamais devemos apoiar políticos ou influencers que aprovam esse assassinato com crueldade. Jamais. O que está acontecendo no Brasil é algo que nós precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus. Porque minorias que não ganharam na Câmara Federal, no Senado, que não conseguiram aprovar a lei do aborto, estão usando o judiciário brasileiro para enfiar de goela abaixo na nação brasileira o aborto. E o que dói mais é quando nós vemos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, apoiando alguém que é a favor do aborto, que é um assassinato com requintes de crueldade. Estude sobre o aborto. Leia, pesquise. Existe um documentário muito antigo chamado Grito Silencioso. Vai ver o que acontece quando uma criança, um feto, está sendo abortado no ventre da mãe. Vai ver lá a luta, a agonia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos aqui uma criança com 6 meses, 5 meses de gestação, cheia do Espírito Santo, se alegrando no Senhor Jesus. Uma criança que está sendo gerada para a glória de Deus, um profeta, um pregador, para levar a mensagem do Senhor. Então pense nisso, meu irmão, reflita. Eu estava assistindo, por isso que eu falei essa questão, eu estava assistindo uma aula de um determinado teólogo, e ele explicando essa questão de João, e ele dizendo que já existe na medicina, na ciência e na própria psiquiatria, teóricos, estudiosos que falam desse sentimento ou dessa mentalidade da criança na vida intrauterina, com semanas. Porque muitos olhavam para o texto de João e diziam assim, como é que ele poderia ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, desde o início da gestação? É porque o que está ali não é uma pedra, o que está ali não é uma árvore, o que está ali é um ser humano, gerado por Deus. Por Deus. Não é prolongamento do corpo da mãe, não é unha que você corta porque é um prolongamento do corpo. O que está ali não é um verme, um bicho, o que está ali é um ser humano, gerado por seus pais, criado à imagem e semelhança de Deus. E que só Deus tem o direito de encerrar aquela vida. Só Deus. Voltando para cá. Seu nascimento foi um milagre. Ele é cheio do Espírito Santo. Mas aí, mesmo sendo parente de Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele manda, muitas vezes, discípulos para ver Jesus, ele diz que não o conhecia. E a questão é, eles nunca se encontraram? Eles são primos? Eles são parentes?
Onde é que está a resposta? A resposta é um pouco delicada, mas eu peço a sua atenção. João é filho de sacerdote. Seu pai era um sacerdote. Como filho de sacerdote, naturalmente ele nasce dentro dessa casta sacerdotal, e ele pode ser levado ao templo, ele vai ser instruído, e ele é o próximo sacerdote da família. Mas diferente do pai, João não se apresenta como um sacerdote, ele se apresenta como um arauto, um profeta, no deserto, não no templo. Por que no deserto? E aí, Flávio Josefo, historiador, um dos grandes historiadores, ele vai dizer que o que pode ter acontecido é que João, quando nasceu e quando atingiu uma certa idade, seu pai, sua família, levou João para o deserto. E daí Lucas dizer que ele vivia nos desertos. Para a comunidade dos essênios. Os essênios eram uma comunidade oriunda da casta sacerdotal que não concordavam com o que estava acontecendo em Israel, no contexto religioso de Israel, com o que os sacerdotes estavam fazendo em Israel. Então, os essênios, oriundos dessa casta, eles vão para o deserto, e ali no deserto eles vão se dedicar à leitura, à adoração, a copiar os textos sagrados, daí os manuscritos do Mar Morto, e ali, aquela comunidade no deserto, pode ter acolhido João, porque o seu pai, que era sacerdote, vendo que o sacerdócio estava corrompido em Israel, ele levou o seu filho lá para aquela comunidade do deserto. Por isso que João e Jesus podem não ter se encontrado durante este primeiro período da vida, e eles só vão se encontrar aqui no início do ministério do Senhor Jesus. Ele vivia no deserto. Ele não vivia nos palácios, ele não frequentava os corredores do poder, ele não se vestia de roupas finas, como os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ele era alguém que vivia no deserto, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que é outra polêmica do texto. Ele comia inseto. Quando você olha para a lei, existia 2 tipos de gafanhotos, um puro e um impuro. É claro que João não iria comer comida impura. E existe outra possibilidade, que gafanhoto aqui poderia ser uma espécie de fruta daquela região. E aí tem uma questão linguística que eu não quero entrar aqui em detalhes, até porque eu não sou especialista nessa área. Mas não seria necessariamente um inseto, mas um tipo de, uma espécie de vagem, de fruto, que ele poderia comer tranquilamente. E é claro que João não comia só isso. Mas veja esse mensageiro. Veja o quadro da vida desse mensageiro. Ele nasce fruto de um milagre, ele é cheio do Espírito Santo, ele é criado no deserto, ele não se alimenta como a aristocracia de Israel, e ele se veste de forma exótica. Pelos de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos, de mel silvestre, e vivia no deserto. Aí, um dia, ele aparece às margens do Jordão, ele aparece no deserto da Judeia, pregando, proclamando a mensagem. Ele aparece como um arauto, como um profeta, como aquele que é o precursor do Rei dos Reis, do Messias, para proclamar a mensagem do Senhor. Ele agora, no poder do Espírito Santo, ele sai para pregar. E eu fico pensando se nós convidássemos João para pregar em Pirangi. Primeiro, ele não estava no padrão da transmissão, como diz as meninas. Tem dia que eu chego e as meninas dizem assim: pastor, não está no padrão da transmissão. Tem que estar mais bonito. O senhor não vai pregar de barba não, né?
O senhor não vai pregar com aquela boinazinha não, né? Pelo amor de Deus. Tem que estar no padrão da transmissão. Veja esse homem. Olha para esse homem. Olha para essa pessoa exótica. Você já viu os filmes sobre Jesus, quando a turma coloca João? É de rir. Porque eles colocam João assim como se fosse um malucão, um maluco beleza, um doidão. O cara que vem assim, aparece, cabelão grande, barba, cara assim com um cajado na mão, se vestindo de forma totalmente diferente. E João aparece assim no meio daquela galera toda para proclamar o Evangelho. E meus irmãos, isso aqui deve nos fazer pensar. Porque muitas vezes nós estamos olhando para a aparência, para a casca. Nós estamos olhando para a embalagem. E nós precisamos ter cuidado com isso. É bonito quando o pastor está de paletó e gravata, solene. Por exemplo, eu sempre peço aqui a liderança da igreja, muitos não fazem, mas eu peço os presbíteros, os diáconos, irmãos, pelo menos na Santa Ceia, vamos vir de gravata, com paletó se puder. É um culto solene, é algo mais solene mesmo para a igreja, então vamos estar mais formal, um dia de batismo. Mas, meu querido irmão, nós não podemos ser rígidos, ferro e fogo com isso, porque nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes estamos mais preocupados com a aparência do que com a essência. Estamos mais preocupados com a casca do que com o conteúdo. Como eu disse, João jamais pregaria em Pirangi, e se pregasse, meu Deus do céu. João não pregaria nos nossos congressos. João não seria bem recebido nas nossas igrejas. Talvez bateriam a porta. Imagina aí, cabelão grande, barbudo, uma roupa totalmente exótica, se alimentando com um tipo de alimentação que foge de todos os padrões. O cara vive à margem. Talvez a pele enrustida, castigada pelo sol. Mas é esse homem que Deus vai usar para transformar vidas, para exaltar vidas no reino de Deus. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, esqueci o nome dele agora, mas um pastor da Igreja de Cristo. E ele prega, ele vai com a camisa de manga curta, ele usa uma boinazinha daquela também. Pastor Carlos Queiroz. E ele foi pregar numa igrejona chique. Primeiro ele disse que uma vez ele foi pregar numa igreja e no caminho o carro furou o pneu, ele se atrasou um pouquinho. Quando ele chegou na porta da igreja, que desceu já apressado, o pastor disse, venha pregar que já está na hora, a gente estava aqui só esperando o senhor, o louvor já cantou aqui. E aí ele disse que quando vai andando, ele é baixinho, tal, com uma boa. Aí disse que o menino disse assim, vovó, é esse tipo de pastor que a gente estava esperando? Criança é sincera, né? E aí ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, faz alguns anos que eu resolvi tirar as máscaras. Eu tenho um paletó que é vaidoso, que é para grandes solenidades, e eu tenho outro paletó que é mais humilde, que é o que vai para os cemitérios, vai para os hospitais. De vez em quando eu me vejo querendo colocar o paletó vaidoso, presunçoso, paletó chique, que quando você coloca, todo mundo olha para você e você se sente o cara. Em outros momentos eu coloco aquele mais humilde. Mas aí eu resolvi tirar as máscaras e eu sou isso aqui.
O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não estou dizendo aqui que o pastor pode vir para a igreja de qualquer maneira, eu não estou dizendo aqui que é pecado usar paletó e gravata ou toga como se usa na catedral presbiteriana, é uma toga genebrina, é muito bonito, solene, é algo assim maravilhoso. Já usei aqui em batismo. Mas o que eu estou dizendo é, cuidado para você não estar preso a formas, a embalagens e esquecer da essência do conteúdo. Não é a roupa que define o pastor. Não é o paletó que define o pastor. O que define o pastor é se ele é chamado por Deus, se ele é cheio do Espírito Santo, se ele é um homem de Deus, se ele é um homem consagrado. É isso que define. O mensageiro é esse João. Exótico, diferente, mas autêntico. Autêntico. É ele mesmo, não está imitando ninguém. Não está se vestindo como sumo sacerdote, com muita pompa, com muito fausto, luxo. Até porque ele está no deserto. É o mensageiro. Qual é a mensagem? A mensagem que ele prega não é popular. A mensagem que ele prega não é palatável. A mensagem que ele prega não enche igreja. A mensagem que ele prega não dá like. A mensagem que ele prega não aumenta seguidores nas redes sociais. A mensagem que ele prega não faz as pessoas baterem palma ou um tapinha nas costas. Porque a mensagem que ele prega é arrependimento, é mudança de vida, é transformação. Então olha como é que diz o texto: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária. O que você imaginaria depois de 400 anos de silêncio? O que você queria ouvir? O que você espera? Um povo que está oprimido, sob o jugo romano, um povo que está clamando por libertação, um povo que está pagando pesados impostos, um povo que está querendo se libertar dessa escravidão terrível. O que esse povo esperaria ouvir? Você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o melhor de Jesus. Você é o cara. Deus tem coisas maravilhosas para você. Esse ano vai ser o ano da sua vitória, o ano da sua bênção. E aqueles que pregam assim atraem. As pessoas vão. Durante muitos anos, eu olhava para algumas seitas neopentecostais e eu culpava só os pastores dessas seitas. Pastores entre aspas. Esses falsos profetas, esses enganadores. Mas, meus irmãos, existe uma cumplicidade. Se por um lado existe o falso profeta que está pregando esse evangelho diluído, que não prega mudança de vida, só prega bênção, prosperidade, por outro lado existe um povo que só quer ouvir isso. Existe um povo que está sendo enganado, mas também está enganando. Porque quando ele dá 100, ele está achando que vai receber 1000. Então existe uma cumplicidade entre esse público que quer prosperidade, que quer bênção, e esse falso profeta que diz: ah, você quer isso? Então eu vou lhe dar isso. Então eu vou pregar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta, eu vou fazer cócegas nos seus ouvidos, vou massagear o seu ego, vou dizer para você que você venha como está e permaneça como está, porque Deus te ama do jeito que você é. Você é a menina dos olhos de Deus.
Mas qual é a mensagem de João? A mensagem de João é: arrependa-se. Arrependei-vos. Mudem de vida. E por que ele está dizendo isso? Eu não tenho tempo aqui para detalhar, mas basta você olhar o contexto político, o contexto econômico, social, religioso. Se você olha para a religião está prostituída. Por exemplo, de acordo com a lei, só poderia ter um sumo sacerdote. Quando você olha em Lucas 3, tem 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso significa dizer que um é impostor e está ali porque o sogro está impondo. Mas está contrário. As pessoas iam para o templo e eram assaltadas no templo. Como? Você não podia levar o seu sacrifício de casa. Você tinha que comprar dos cambistas que vendiam no templo. E aí eles cobravam muito. Porque você tinha que trazer a sua moeda, trocava com os cambistas e ia comprar ali o seu animalzinho para sacrificar. Estava prostituído o templo, estava prostituída a religião. A política. E aí João se levanta para aquele povo e diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando foi a última vez que você ouviu na televisão, nas redes sociais, nos congressos, nas departamentais das nossas sociedades, alguém se levantar com autoridade no poder do Espírito Santo e dizer assim: gente, nós precisamos de arrependimento, de quebrantamento, de transformação, de mudança de vida. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que é preciso fazer mudanças. Arrependam-se. Arrependam-se. Se você olha lá o texto de Lucas, diz que publicanos vinham e perguntavam a João o que tinha que fazer. Soldados, por exemplo, para os soldados, João disse: olha, não dê denúncia falsa contra ninguém e contentes com o salário de vocês, não sejam corruptos. Será que a gente não precisa dessa mensagem hoje? Quantas pessoas que se diz evangélica que estão enriquecendo, mas de forma corrupta, ilícita, com transações espúrias. A riqueza não é fruto do seu soldo, do seu salário, da sua renda, porque a sua renda não justifica a riqueza que tem, o patrimônio que tem. E João ia na cara. Herodes, o rei, extremamente violento, extremamente cismado. Um dia, vem com Herodias, a mulher do seu irmão, a tiracolo. E João olha, e se João fosse os pastores de hoje, diria assim: parabéns, hein, Herodes? Que mulherão, você agora está com ela, hein? A outra não era essas coisas não, mas essa aí é a bênção de Deus. Bênção. Ah, pastor, e o senhor é que vai dar a bênção, vai ter um jantar e o senhor vai dar a bênção. João olha e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia do que estava fazendo. Ele sabia que a sua cabeça estava a prêmio. Ele sabia. Mas não negou a mensagem do Evangelho. Não negou. Meus irmãos, a coisa está tão séria nas nossas igrejas que essa semana eu vi um vídeo. Às vezes você fica assim: será que isso é verdade mesmo? Porque tem tanta coisa aí na internet que é fake news. Mas o vídeo era um vídeo popular mesmo.
O cara foi para a igreja com a amante, estava no culto com a amante. E a esposa dele chega e o pau quebrou. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Quando o cara vai, como uma pessoa que eu conheço, que ele estava traindo a esposa e foi para o culto com a amante. A esposa era de outra igreja e ele pegou e foi para outra igreja, do outro lado da cidade, com a amante. E aí ele disse assim, rapaz, quando eu cheguei lá no culto, que eu me sentei, eu disse, pronto, aqui ninguém conhece, aqui ninguém sabe de nada. Veja a mentalidade cauterizada. E ele disse que sentou, teve um momento de louvor, quando foi na hora da pregação, o pastor começou a pregar, que parecia que o pastor sabia da vida dele todinha. Estava direcionado a ele, ele disse, eu tenho que ir embora daqui. Porque o pastor foi usado por Deus para confrontar o pecado. O Espírito Santo revelou ali ao pastor. Mas veja a que ponto nós estamos chegando no nosso país. A que ponto? Nós já temos casos, meus irmãos, nas nossas igrejas, de pastores que adulteraram, separou da esposa, casou com a amante, depois volta para o ministério e ainda exerce o ministério de casais. Como é que pode? O que esse cara vai ensinar numa palestra para casais? O que ele vai dizer para um casal que está se separando? E às vezes a gente fecha os olhos para esse tipo de coisa. João, arrependa-se, converta-se, mude de vida, porque o reino de Deus está próximo. O mensageiro, a mensagem. E essa mensagem é tão importante, a mensagem do arrependimento. Quando o Dr. Shed esteve aqui na nossa igreja em 2013, ele me deu um livro maravilhoso, ele me deu de presente, ele disse, leia esse livro. Esse livro aqui vai ser um divisor de águas do seu ministério. Arrependimento, a palavra do Evangelho. Se você lê a Bíblia, se você lê os Evangelhos, se você lê o Novo Testamento e a história da igreja, você vai ver que a pregação na história da igreja, desde o Novo Testamento, não foi outra senão arrependimento. João começou a pregar, arrependam-se, arrependei-vos. Capítulo 4, Jesus começa a pregar. E diz que Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se. Atos capítulo 3, Pedro se levanta para pregar, arrependei-vos. O apóstolo Paulo, quando começa a pregar e escrever suas cartas, ele chama a igreja ao arrependimento. Ou seja, arrependimento é a palavra do Evangelho. Sem arrependimento, sem mudança de vida, você não é crente, você não é cristão. Você não pode dizer que tem o Espírito Santo de Deus e que Jesus está na sua vida. Se você não mudou, se sua vida não foi transformada, se você continua o mesmo, com a mesma mentalidade, com os mesmos costumes, com a mesma maneira de ser, duvide da sua conversão. Porque ser cristão não é mudar de placa de igreja, deixar de ir para a missa e vir para o culto. Ser cristão não é se tornar presbiteriano. Ser cristão é quando você, diante de Deus, reconhece o quão pecador você é, se arrepende dos seus pecados e muda de vida. Passa a ser um discípulo de Jesus. E a palavra que é utilizada no Evangelho é metanoia. Mudança de mente, de ser, de coração. Mudança profunda na nossa vida. Mas sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas? A pessoa veio para a igreja por causa de outras coisas, não porque ela foi confrontada pelo Evangelho e se arrependeu dos seus pecados. Ela veio porque é legal,
ela veio porque tem uma namorada aqui, ela veio porque está querendo um casamento, ela veio porque o ambiente social é bacana, ela veio preocupada com os filhos, porque quer criar os filhos numa igreja, mas ela nunca chorou por causa dos seus pecados. Ela nunca foi impactada pelo Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu estou dizendo aqui para você é sério, e isso é para mim e é para você. Não se engane, não se engane. Olhe para a sua vida, olhe para o seu cristianismo, olhe para a sua prática de vida, em nome de Jesus, e vê se houve mudança na sua vida. Eu não estou falando aqui de superficialidade, de roupa, de corte de cabelo, de usos e costumes. Eu não estou falando disso não, meu irmão. Estou falando de essência, de mudança. Você diz assim, eu era cego e agora vejo. Eu era uma pessoa tal e eu sou outra hoje. Deus mudou minha vida. Eu fui transformado para a glória de Deus. Arrependimento. Agora os ouvintes, para a gente concluir. O mensageiro é esse homem, fruto de um milagre, cheio do Espírito Santo, que vivia no deserto, que se alimentava de forma diferente, que vestia uma roupa não convencional. É esse homem rude, simples, humilde, mas um profeta de Deus, um arauto do Rei dos Reis. A mensagem, essa mensagem contundente, verdadeira, transformadora. Arrependa-se, mude de vida. Veja que ele não diz, seja presbiteriano, seja batista, seja assembleano, seja calvinista ou arminiano. Não, ele diz, arrependa-se. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Aí quem são os ouvintes? Que coisa extraordinária, meus irmãos, porque o texto diz que João está pregando no deserto. E ele está lá no deserto, ministrando a palavra de Deus no deserto. E as multidões correm para lá. Mais uma vez, citando o reverendo Hernandes, ele diz, em uma de suas mensagens, falando sobre a pregação de João Batista, ele diz que não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. O que o texto mostra aqui vai de encontro a todas as teorias de crescimento de igreja, dos missiólogos, dos teólogos pós-modernos. Porque a ideia é, vamos colocar a igreja na melhor rua, no lugar mais destacado, vamos fazer a coisa mais bela, porque vamos atrair as pessoas. João não está em Jerusalém, João não está nas melhores ruas, João está no deserto. Mas porque ele é cheio do Espírito Santo, e porque ele está pregando a palavra de Deus, as pessoas estão correndo para lá. Não interessa se nós pregamos numa catedral, ou numa congregação com 5 pessoas, ou na esquina, ou numa praça, ou no deserto. O que vai fazer diferença no nosso ministério é se nós somos cheios do Espírito Santo e estamos pregando a genuína palavra de Deus. A palavra de Deus. O que o mundo está precisando é exatamente disso, de gente que se levante com autoridade para pregar a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E ele vai pregar numa feira, numa praça, num hospital, aonde for. E ali Deus vai fazer transformação. Diz o texto que multidões vinham, publicanos, os pecadores, o povo de Israel. E ele estava pregando esse batismo de arrependimento. Olha, vocês vão agora arrepender-se dos pecados, e vocês vão ser batizados nesse batismo de arrependimento, esse compromisso, que vocês vão mudar de vida a partir de hoje. E as pessoas vão e estão ouvindo João, e estão vendo João. Agora o texto aqui coloca um detalhe, meus irmãos, interessantíssimo para a gente concluir. Olha como é que diz o texto aqui, por favor, versículo 7.
Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Você notou uma coisa aqui? João está pregando arrependimento, transformação, mudança de vida, e as pessoas estão vindo. Aí João observa que no meio daquela multidão está vindo um grupo. Que grupo? Os fariseus e os saduceus, os religiosos, representantes do templo, especialistas na lei, homens do altar, membros de igreja, gente que frequenta culto diuturnamente. E talvez se fossem os pregadores de hoje, dizia assim: vem me ajudar aqui. Que bênção, chegou aqui os homens de Deus, vindo de Jerusalém, vindo aí do templo, uma moçada aí, teólogos, homens de Deus, sacerdotes, presbíteros, diáconos, vem me ajudar aqui. João olha para aqueles homens e diz: raça de víboras. Cá entre nós, meu irmão, por favor, seja sincero. Se um dia um pastor se levantasse aqui no púlpito e chamasse você de raça de víbora aqui, o auditório, tu ficaria? Por que João não chamou a multidão de raça de víbora, mas chamou os fariseus e saduceus? Víbora é uma coisa venenosa, astuta. Sabe por quê? Porque não tem nada mais perigoso do que a religião. Não tem nada mais venenoso do que o religioso. Ele é uma víbora. Perigosíssima. Os fariseus, que surgiram num momento tão importante, cuja palavra significa ardente, prezavam pela lei, prezavam pelos bons costumes, lutaram contra a aculturação de Israel. Mas à medida que o tempo foi passando, esses fariseus vão se tornando legalistas, vão criando regras, e vão olhando a vida das pessoas e acusando os outros, procurando erro na vida dos outros, procurando brecha para acusar, para falar mal. Raça de víboras. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, Deus não me chamou, nem lhe chamou para ser delegado da vida de ninguém. De ninguém. Então, por favor, deixa a vida do outro em paz. Você não tem o direito de estar especulando a vida de quem quer que seja. Olha, se olhe no espelho. Vamos olhar para a nossa própria vida, para os nossos próprios pecados, as nossas fraquezas. Quão fraco nós somos, você sabe disso. Mas que tristeza, principalmente hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas vivem nas redes sociais procurando detalhes da vida do outro. Vou ver aqui a vida do outro. E tem gente que dá brecha, né? Porque tudo que faz, bota na rede social. Tudo que faz, se vai no banheiro, bota na rede social, se vai almoçar, bota na rede social, é tudo na rede social. A ponto de um dia desse, teve uma reportagem da Record, um repórter da Record chega no supermercado, e ele vai conversar com a senhora, e ele diz tudo da vida da mulher, a rotina dela, e ela fica assustada. E ele diz: consegui isso aqui vendo o seu perfil nas redes sociais. Ele sabia onde ela andava, o que ela fazia, para onde ela ia, os horários.
Mas o que eu estou dizendo aqui é, meu irmão e minha irmã, cuidado, porque a religião, e principalmente o legalismo religioso, dá a você a impressão de que você tem o direito de entrar na vida do outro. E você não tem esse direito de entrar na vida do outro. Você não tem o direito de especular a vida de quem quer que seja. Você pode olhar a sua vida ou a vida da sua família. Cuidado para você não se tornar a raça de víbora. Cuidado para você não se tornar peçonhento, venenoso. Gente que faz mal. Que não tem graça, que não tem brilho. Que você fica com medo de conversar alguma coisa, de falar alguma coisa. Eu vi um pastor dizer para um irmão algo chocante. Disse assim, meu irmão, cada dia que passa, quanto mais você frequenta a igreja, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você escuta sermão, quanto mais você trabalha na igreja, pior você fica. Mais ruim você fica. Coração mais duro. Perseguidor. Eram os fariseus e os saduceus. Em que lado você está? Daqueles que ouvem o Evangelho e escuta a palavra e a palavra bateu no seu coração e você diz, eu preciso mudar de vida? Essa palavra é para mim? Essa palavra é para o meu coração? Ou você está do lado dos fariseus, dos saduceus, que estavam ali não para ouvir a palavra, não para mudar de vida, mas estavam ali para acusar João, para saber quem era João, se ele tinha credencial, se ele tinha autoridade. Estavam ali para olhar quem estava sendo batizado. Estavam ali para especular a vida dos outros. Estavam ali, no mesmo ambiente que a palavra está sendo pregada, que vidas estão sendo batizadas, que famílias estão sendo transformadas, eles estavam ali no mesmo ambiente, onde a graça de Deus está se manifestando, mas eles não tinham nada dessa graça, dessa palavra. Estavam ali como filhos do diabo, como raça de víboras, como gente venenosa, que só destrói, que só mata. Cuidado, meu querido irmão, para você não estar na igreja, domingo após domingo, vendo pessoas sendo batizadas, tomando a ceia, até tomando com ela, vendo gente sendo impactada pela palavra, transformada, famílias, como nós testemunhamos aqui, gente na internet ouvindo a mensagem, sendo transformada. E você, cada dia que passa, mais rabugento, mais chato, mais venenoso, sem sentido, sem nenhum brilho na vida, nada presta, a igreja não presta, o pastor não presta, a SAF não presta, ninguém presta, só você. Só você. Por quê? Porque você se tornou apenas um religioso, que vem para o culto para ver o erro do ministério de louvor, para ver os erros de português do pastor, a vida do pastor, da família do pastor, do presbítero, da irmã, do irmão. E você se tornou raça de víbora. Que Deus nos ajude a sairmos daqui nesta manhã, dizendo, Senhor, me dá a graça. Primeiro, coloca na minha vida mensageiros como João Batista. Está faltando João Batista. Então peça João Batistas na sua vida. Pastores, amigos, irmãos, que confrontem você, que botam o dedo no seu nariz e diga, você está errado, você precisa mudar. Você precisa disso. Você precisa de gente que não está do seu lado só para lhe bajular. Não, se você tiver gente assim do seu lado, pode ter certeza que a sua queda é feia. Você precisa de gente como João Batista do seu lado. Agora, é claro, nem todo tempo, né? Porque só João Batista também... É preciso um apóstolo João, do amor também, que chega e passa o óleo. Mas de vez em quando é bom o João Batista, que chega assim, bota o dedo no nariz e diz, arrependa-se. Você precisa mudar.
E que você saia daqui, que eu saia daqui nesta manhã perguntando: será que eu estou no meio daqueles que ouvem a palavra, recebe como palavra de Deus, se arrepende, muda de vida, ou eu estou no grupo dos religiosos, que já sabe tudo da palavra, que escuta para criticar, que escuta aplicando para os outros? Eita, fulano deveria estar aqui, viu? Essa palavra aí não é para mim, essa palavra é para fulano. E aí eu me tornei um fariseu, uma raça de víbora, e não um verdadeiro cristão. Que a palavra do Senhor encontre guarida no meu e no seu coração, e que a gente saia daqui transformado pela graça de Deus. E que você possa orar. Se Deus confirmar no meu coração, quem sabe a gente pregue uma série sobre a vida, o ministério e o legado de João. Precisa confirmar e pesquisar, se aprofundar, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.